Convido você hoje para, junto comigo, desvendar a tributação sobre o consumo. E quando eu falo de tributação aqui sobre o consumo, não estou me restringindo, né? O meu objetivo não é restringir as aquisições que têm ali por finalidade consumo dentro de uma empresa. Por exemplo, material de escritório. Não é isso. Aqui nesse conceito que eu estou trazendo se enquadra inclusive uma mercadoria que você adquire para revenda. Por quê? Porque eu estou trazendo a tributação sobre o consumo no seu conceito macro. Por exemplo, a reforma tributária, ela vai recair somente sobre a tributação sobre o consumo. Então, deixa eu explicar para você e segregar os dois tipos de tributação que nós podemos ter, porque você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Então, a gente pode ter ali tributação que recai sobre o consumo e nós temos uma tributação que ela pode recair sobre a renda. O que nós vamos focar hoje é esse cara aqui, é a tributação sobre o consumo, mas para explicar eu preciso segregar para você, eu preciso diferenciar isso para você. Então, quando eu falo de tributação sobre a renda, eu estou falando ali dos tributos que incidem sobre a renda. Então, eu tenho ali o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que são tributos que vão incidir sobre a sua renda. Óbvio, a depender do seu regime de tributação, ele pode recair ali somente se você tiver lucro, né? Se formos ali uma empresa que está enquadrada, por exemplo, no regime de tributação do lucro real, você só vai pagar imposto de renda e contribuição social se você auferir lucro, o que é diferente da tributação sobre o consumo. Independentemente de você ter ou não ter lucro, você vai ser obrigado, se você praticar o fato gerador, obviamente, a recolher esses tributos. Vamos aqui subdividir a tributação sobre o consumo em duas frentes. Você pode sofrer tributação sobre o consumo no caso de você praticar a comercialização de mercadorias e você pode também sofrer a tributação sobre o consumo se você for prestador de serviços. Pronto. Aqui dentro nós temos algumas possibilidades de tributos que vão incidir, né, que é justamente o objetivo desse nosso encontro hoje, né? Quais são os tributos que incidem sobre o consumo? Depende, mercadoria ou serviço. Sempre que eu estou falando de uma mercadoria, nós estamos falando necessariamente do tributo estadual ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Quando eu estou na seara dos serviços, eu estou falando do tributo ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, se eu sofro a tributação por um, eu não sofro a tributação pelo outro necessariamente, tá bom? Já quando a gente vem ali para os nossos queridinhos PIS e COFINS, que são as contribuições, nós temos eles nas duas vertentes. Tanto no caso de a gente estar falando de mercadoria, quanto no caso de estarmos falando de serviços. Já o último, IPI, jamais vai incidir aqui sobre serviços, porque estamos falando de um tributo que recai ali sobre os produtos industrializados. Se são produtos industrializados, necessariamente são produtos físicos, tangíveis e não serviços. Por isso, a gente, nesse caso de serviço, nunca vai existir o IPI, tá bom? Por que é importante você ter essa visão, entender essa diferença? Lembra que eu falei para vocês cá no começo, ó, claro, trazendo para o regime de tributação do lucro real. Se você tiver lucro, você vai pagar esses dois tributos. Nesse caso, não importa se você vai ter lucro ou não. Por quê? Porque na cadeia econômica você pratica o fato gerador, independente se lá no final do seu ano calendário você vai ou não ter lucro, você já é obrigado a pagar essa tributação sobre o consumo. E por isso, o fornecedor necessariamente inclui aqui dentro do preço. Dentro do preço, esses caras sempre vão estar. Por quê? Porque o fornecedor ele vai ter que pagar esses tributos. Se ele vai ter que pagar esses tributos, ele passa adiante na cadeia econômica para que o próximo da etapa custeie esse valor dentro do seu preço. Óbvio que quando eu estou falando de IPI, eu estou falando de um tributo que é calculado por fora. Então, ele não está dentro do preço, mas vai ser destacado na nota fiscal e você, consumidor, vai ser obrigado a efetuar o pagamento. Esses outros aqui não. Esses caras aqui, eles sempre estão dentro do preço porque eles são tributos calculados por dentro. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Você contrata aí uma empresa
que trabalha com manutenção de ar-condicionado, por exemplo. Estamos na seara dos serviços. Esse cara ele vai ter que pagar, né, quando ele consertar ali o seu ar-condicionado, ele vai incorrer numa prestação de serviço e vai praticar o fato gerador do ISS. Então, quando ele passa um preço para você, ele vai falar, olha só, eu vou na sua casa consertar o seu ar-condicionado e vou lhe cobrar R$100 para isso. E vai te emitir uma nota fiscal no valor de R$100. Dentro desses R$100, necessariamente já tem ali o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço que ele prestou, e é um tributo que é calculado por dentro. Então, sempre que você estiver falando de prestação de serviço, esses são os tributos que vão compor o preço. Isso é importante você entender, porque você sempre paga o tributo que está dentro do preço da cadeia econômica anterior. E óbvio, se o seu fornecedor ele estiver dentro do regime da cumulatividade, você não vai poder se aproveitar, na verdade, se você estiver, melhor dizendo, dentro do regime da cumulatividade, você não vai poder aproveitar créditos. E isso vai significar para você um custo e, obviamente, para o próximo da cadeia econômica também vai significar um custo. Já tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre não cumulatividade, que explica bem direitinho essa questão da cadeia econômica, vai ficar mais fácil de você entender. Mas nesse vídeo aqui, o que eu quero que você entenda é que esses são os tributos que incidem sobre o consumo quando estamos falando de mercadorias. E esses são os tributos que incidem sobre o consumo quando estamos falando de serviço. E necessariamente eles estão dentro do preço do produto que você está comprando. E se você é o fornecedor, não deixa de colocar esses tributos dentro do preço, porque senão você vai acabar consumindo parte da sua margem. Deixa eu fazer um cálculo aqui, porque eu gosto de trazer exemplo. Vamos supor que você é o cara do ar-condicionado, tá? Você vai prestar serviço lá para uma pessoa que lhe contratou para consertar o ar-condicionado dela. E aí você vai e fala assim, olha, de produto mais ou menos, eu vou gastar uns R$60 para eu ir até lá. Então eu vou gastar lá lubrificante de ar-condicionado, enfim, vários insumos, digamos assim, que você vai utilizar no reparo desse ar-condicionado. Eu quero ganhar R$40 sobre esse serviço. Então eu vou cobrar para esse cara lá que está querendo me contratar, eu vou cobrar R$100. E aí você acha que está ganhando R$40 sobre essa operação. Mas o que acontece? Quando você prestou o serviço, você vai ser obrigado a pagar o ISS. E eu vou falar somente do ISS. Existe também o PIS e COFINS, como eu expliquei, mas para ficar redonda a conta aqui, fazer mais sentido, porque eu quero que você entenda somente a lógica, tá? Então, você emitiu uma nota fiscal para esse cara, no final do mês você vai fazer a apuração do seu tributo a recolher. Vamos supor que você só tenha prestado também esse serviço, tá? Então você envia lá, vamos fazer o cálculo aqui de quanto foi. O ISS lá na sua cidade para esse serviço é 5%. Então você vai ter que recolher 5% de ISS. Ou seja, você vai ter que recolher R$5 de ISS porque você fez essa manutenção do ar-condicionado. Se o seu custo foi 60 e você queria ganhar 40, né? Só que você teve que pagar R$5, então você gastou 60 do custo, mais R$5 você gastou, R$5 de imposto, você gastou 65. Se pagaram R$100 para você por esse reparo, na verdade o seu lucro foi de 35 e não de 40 como você queria. Por isso é importante você entender quais são os tributos que incidem sobre o consumo. Você, nesse caso agora, enquanto fornecedor, né, para que você consiga embutir os tributos que vão incidir naquela operação e consiga cobrar isso do próximo da etapa econômica da cadeia, o seu consumidor final. Seja ele ali, né, como nesse exemplo, um consumidor final de fato, que vai usufruir do serviço diretamente, ou que seja um intermediário da cadeia econômica e que vai passar esse serviço ou essa mercadoria mais à frente. Você precisa sempre embutir os tributos que incidem sobre o consumo dentro do seu preço, para que você, como eu sempre digo, não deixe dinheiro na mesa.